Pai Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Quero agradecer a todos aí os inscritos do canal Falando de Fé. E falando de fé, hoje eu quero deixar um vídeo aqui a respeito de um episódio que os personagens são Ezequias, Isaías e o rei da Síria, Senaqueribe. E nesse episódio, a Bíblia relata que o rei da Síria, Senaqueribe, manda mensageiros desafiando o rei de Judá, que era Ezequias, o rei Ezequias. E esses mensageiros, eles chegam com uma mensagem que afrontam o rei Ezequias, que afronta o povo de Israel. Na verdade era Judá, que era o reino do sul nessa época, mas afronta. Eles chegam falando na própria língua de Judá, que era o hebraico, na intenção de assustar os soldados, de assustar o povo, mostrando poder, mostrando insegurança, mostrando terror, botando terror em Israel. Não sei se vocês já viveram situações parecidas. Inclusive nos últimos dias nós temos vivido isso, quando acontece uma catástrofe, uma doença, uma guerra, o povo fica assustado, fica sem saber o que fazer. E os jornais, eles anunciam como se aquilo ali fosse o final da terra, o final da existência humana. Cada um fazendo uma matéria, uma manchete que chame mais atenção. E isso deixa o povo assustado e dá também ibope da mídia, né? Dá viés, dá lucro para transmissão, porque ali, quando ele deixa o povo assustado, eles vendem o que eles quiserem, né? Eles vendem o que eles quiserem colocar para vender. E nos últimos dias nós temos dificuldades porque nós convivemos com uma população que tem muita ansiedade. As coisas o povo quer para ontem. Mas, no entanto, Senaqueribe ele vem afrontando até que os dois servos que Ezequias envia para conversar com os enviados de Senaqueribe, eles param ali junto à porta dos muros, né? E eles pedem para que os mensageiros de Senaqueribe falam em aramaico e não em hebraico, porque eles conheciam a linguagem aramaica, que era a linguagem da Assíria. Que eles não falassem em hebraico para que o povo não se assustasse, né? Não houve isso, mas eles, para que o terror fosse a causa, né, vencesse pelo medo, eles falam em hebraico, falando que já tinham destruído o Egito, já tinham destruído as outras cidades e todo o domínio ali de um grande rei chamado Senaqueribe, que já tinham destruído todas as regiões em volta de Israel. Isso na nossa vida não é diferente. Vocês vão ver lá no Salmo
91, acredito que está no versículo 7, está escrito que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a palavra de Deus. Mas a palavra do inimigo é essa, é para você vencer pelo coração, te ganhar pela emoção, fazer com que você se renda a ele, né? Porque se vocês forem ver, eles já estavam autoproclamando a vitória sobre Jerusalém, sobre Judá, fazendo com que o povo já se rendesse a Senaqueribe, sem que houvesse uma guerra. E aí eles mandam esses mensageiros assustam, e o rei fica assustado, porque o rei assustado, ele iria se entregar, o domínio estava nas mãos de Ezequias. E o rei talvez pudesse pensar que ele estava errado, confiando em Deus, confiando no Senhor. Mas a confiança do rei Ezequias era em Deus, tanto é que ele orou ao Deus e envia os servos para buscar o profeta Isaías. Mas quando os servos buscam o profeta Isaías tem uma mensagem totalmente diferente da mensagem que aqueles servos de Senaqueribe trouxeram para Judá. Que Isaías fala que aquela guerra era Deus que ia entrar com providência. Talvez você está vivendo algo parecido, está assustado com o tamanho das contas, está assustado com o tamanho da prova, está assustado com o tamanho da luta, está assustado com o tamanho das dificuldades, e as pessoas, ao invés de trazer para você segurança, que Deus vai te livrar desse problema, que Deus vai te livrar dessa sua luta, as pessoas ainda te deixam mais preocupadas ainda. Ao invés delas poder pegar o teu problema e ser participante contigo para solucionar e te dar uma vitória, ou profetizar na tua vida que o nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de alegria, é um Deus de paz, eles estão se juntando aos homens de guerra contrária, te deixando mais assustado ainda. Mas eu tenho uma mensagem para você nessa manhã, do Deus do céu. Esse problema, ele pode até ser maior do que você. Esse exército inimigo, essas dificuldades, elas podem até ser maiores do que você, mas elas são nada perto do tamanho do Deus que você serve, que nós servimos. Talvez você ainda não serve, mas a partir de hoje você pode se entregar a Ele, entregando a sua vida a Deus, e Ele poder fazer morada em você. Aleluia! Nós declaramos, muitas vezes em um louvor nós falamos assim: quem tocar em você está tocando em Deus. E nessa manhã é a mesma mensagem que eu quero deixar para você. Quem tocar em você está tocando em Deus. E Deus vai guerrear a tua guerra. Aleluia! E a Bíblia fala que um anjo desceu do céu e destruiu 185.000 soldados de Senaqueribe. Irmão, o inimigo, ele faz terror na tua vida. Ele fala que você não vai conseguir, que você é pequeno demais, que o problema é maior do que você. Mas nessa manhã eu quero te dizer que maior é o Deus que está conosco do que o que está no mundo. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus vai te dar vitória nessa guerra. Deus vai te dar vitória nessa guerra, meu irmão. Acredite, Deus vai te dar vitória. Aleluia! E o Senhor Jesus Cristo,
quando ele estava instruindo os seus discípulos, ele fala que ele fala aos seus discípulos que quem ir contra eles está indo contra Jesus. E quem estiver indo contra Jesus está indo contra Deus que está no céu. Ele não fala com essas palavras, mas as palavras que ele fala é que o entendimento é esta, tá bom? Quem estiver te afrontando não está afrontando você, está afrontando o Deus que você serve. Então, se falou mal de você, está falando mal de Deus. Deus vai tomar as dores, Ele vai te defender, Ele vai fazer aquilo, aleluia, que agrada a Ele. E Ele vai te defender se você deixar Ele agir na tua vida. Se você se entregar a Ele, porque Ele levou os nossos desaforos. Ele levou os nossos desafios, irmãos. E Ele está contigo. Confia no Senhor. Ele pode te dar a vitória que você precisa nessa manhã. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe de coração.